Pastor Ed, abrir uma igreja evangélica no Brasil virou um negócio. A religião é um bom negócio. Acumular capital é um pecado? É um pecado. Igreja Universal do Reino de Deus, o que você gosta e o que você não gosta? Eu abomino a Igreja Universal do Reino de Deus. E a Igreja Mundial do Poder de Deus? Tem milhares de pessoas que seguem as duas igrejas, que frequentam os cultos. Você acha que elas correm algum risco? Hoje nós vamos falar de fé, de Cristo, de Deus, da Bíblia, de religião, de igreja, de tabus, da intolerância. Meu convidado é teólogo, escritor e conferencista. Desde 1989, ele atua como pastor e líder da Igreja Batista da Água Branca, a IBAB, que fica aqui em São Paulo, onde nós estamos gravando neste momento. Pastor Ed Renekvitz, seja bem-vindo ao programa de entrevistas. Obrigado, Marcelo. Com Bonfá. Prazer estar com você, Bonfá. Pastor Ed, abrir uma igreja evangélica no Brasil virou um negócio, virou um banco. Para muita gente é negócio, mas não é simples. A religião é sempre um bom negócio, Bonfá, porque a religião, no meu entendimento, é constitutiva do ser humano. A aspiração pelo divino, pelo sagrado, pelo transcendente, a superstição, a crença nas divindades, nos deuses, nos espíritos, a crença em Deus, tudo isso é constitutivo do ser humano. Deus ganha diferentes nomes, os deuses ganham diferentes nomes, as construções sociais, elas são diversas, mas a religião é constitutiva do ser humano. Então, sempre haverá, na sua linguagem, mercado para a religião. Abrir uma igreja evangélica é um grande negócio, mas abrir também um centro espírita é um grande negócio, abrir um terreiro para uma religião afro é um grande negócio. A Igreja Católica sempre foi um ótimo negócio. A religião é um bom negócio. Mas você acha que deveria ser assim? Não deveria ser tratado como negócio, mas como um processo coletivo presente na sociedade. Nós, seres humanos, além de termos a religião como elemento que nos é constitutivo, nós temos também a nossa dimensão gregária. Nós queremos fazer parte de alguma coisa, seja do clube da cidade, seja do time de futebol, da torcida organizada, do partido político, da agremiação, da escola de samba, até a igreja. Então, esse espaço sempre haverá na sociedade. Não deveria ser tratado como negócio porque nós estamos tratando da dimensão sagrada, da fé, né? E isso tem que ser respeitado, mas é passível de compreensão. Hoje, a igreja evangélica ela é extremamente fragmentada em siglas ao infinito. Em termos bem explícitos, Fátima também é um crime hediondo. Juazeiro com Padre Cícero, Aparecida do Norte, o próprio Vaticano, também é um crime hediondo. Quando você condiciona o favor divino a uma subserviência e a uma relação de troca, você está vendendo aquilo que não é seu. Você está comercializando aquilo que não apenas não é seu, como também aquilo sobre o que você não tem o menor controle, porque ninguém pode prometer uma graça divina. É uma contradição de termos, uma contradição dupla de termos. Primeiro, porque se é graça, não pode ser negociada. Aquilo que é graça é resultado da ação generosa de Deus, sem nenhuma contrapartida. Sendo graça, não pode ter negociação. Não se compra o favor de Deus. Agora, é uma contradição também, porque nenhum ser humano pode dizer que Deus vai fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo. Eu não posso falar em nome de Deus, Bonfá, eu tenho certeza que se você me der o seu dinheiro, você conseguirá fechar aquele contrato, porque Deus vai fazer isso. Quer dizer, eu sirvo a Deus, Ele não é servido por mim. Pastor Ed,
Acumular capital é um pecado? É um pecado. Quando você olha para um mundo com tanta desigualdade, num mundo onde a miséria e a pobreza condena pessoas à morte, o acúmulo é sim um pecado. Eu penso que todos nós devemos estabelecer os critérios do nosso estilo de vida para cultivarmos um espírito de solidariedade e generosidade. Nós deveríamos pensar Desapegar. Em como doar mais, não em como acumular mais. Igreja Universal do Reino de Deus, o que você gosta e o que você não gosta? Eu abomino a Igreja Universal do Reino de Deus, mas falando do meu lugar como um cristão. Eu não acho nem que é uma igreja. É um business religioso. Grande negócio. É um grande negócio religioso, com expressões e ingredientes das religiões afro, do catolicismo e do protestantismo. Uma salada. É uma salada de caso pensado. Eu, por exemplo, cresci vendo a minha avó católica fazendo a oração do Pai Nosso às 6 horas da tarde, com um copo de água e o rádio. O Edir Macedo pega essa prática e inclui. É verdade. Né? O Edir Macedo coloca um domingo de Ramos na igreja dele. Ele chama todo mundo de bispo. Ele usa a terminologia do catolicismo. Ele usa a terminologia, o culto do descarrego. Ele usa uma terminologia das religiões afro. Ele veste os pastores dele de branco, que é uma prática das religiões afro e dos centros espíritas, dos médiuns espíritas também. Então, é tudo de caso pensado. E mais recentemente ele coloca ingredientes do judaísmo, ele coloca talit, ele usa kippar, ele tem a menorá, ele tem o templo de Salomão, né? Uma réplica do templo de Salomão. Quer dizer, então é tudo de caso pensado. Eu acho que é um business religioso formatado para uma cultura religiosa sincretista como é a cultura brasileira. Porque o brasileiro médio, ele acredita em reencarnação, pede oração para a avó que é da Assembleia de Deus ou a tia que é da Assembleia de Deus, ele vai no terreiro, ele pula ondinha no Ano Novo, ele acende uma vela para tudo que é lado, entendeu? Vai na igreja evangélica porque está pegando uma menina ou pegando um carinha que é evangélico, ou está saindo com o namorado, a namorada, sabe? Então, é essa salada. E o camarada vai e coloca uma igreja ali que você pode ser espírita, macumbeiro, evangélico, católico, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então é complicado. E a Igreja Mundial do Poder de Deus? Eu acho que também é a mesma linha, segue a mesma toada, mas não tem a sofisticação que a Universal do Reino de Deus tem. Tem milhares de pessoas que seguem as duas igrejas, que frequentam os cultos. Você acha que elas correm algum risco? Elas estão sendo abusadas espiritualmente, religiosamente, emocionalmente. Financeiramente também? Financeiramente, economicamente. Elas estão seguindo uma religião que está muito distante do espírito do Evangelho. Elas invocam o mesmo Deus, com a mesma nomenclatura, com o mesmo vocabulário, com a mesma... no mesmo campo simbólico do Evangelho, mas com uma lógica completamente diferente do Evangelho. Esse é o grande problema, Bonfá, do fenômeno religioso evangélico do nosso Brasil. Eu quero dizer que esse mecanismo concreto, que tem bispo, que tem hierarquia, que tem templo, que tem programa de televisão, que tem o culto, que tem a corrente, que tem emissora de televisão e rádios e concessões de rádios aos montes no Brasil todo. Então, essa estrutura, né, organizacional, esse mecanismo aqui, ele tem um outro mecanismo dentro dele que eu chamo da lógica operativa disso aqui,
que é o mecanismo religioso que o Evangelho destrói. Isso não é uma ideia minha, é uma definição de um teólogo chamado Otto Maduro. O livro dele, Religião e Luta de Classes. Otto Maduro diz que religião é um conjunto de ritos e dogmas a respeito de seres superiores, com os quais os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Então você tem aqui um Deus ou deuses e o fiel tem para com esse Deus obrigações. Cumprindo as suas obrigações, ele ganha benefícios. Não cumprindo as suas obrigações, ele é penalizado ou amaldiçoado. Só que tem um intermediário, né? Tem um intermediário. Bom, o que o Evangelho vem dizer quando diz que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? A primeira coisa é que ninguém consegue viver à altura de um Deus. Deus, por definição, é a perfeição. Você não é perfeito, nem eu, nem ninguém. É verdade. Então, nunca estaremos quites com a divindade. Se você tem um Deus que você consegue fazer 100% do que Ele exige que você faça, Ele é um Deus pequeno demais, Ele é do seu tamanho, você não precisa dele, você é mesmo o seu Deus. Se você está sempre aquém, você tem que ter um mecanismo de compensação. É matar um bode, sacrificar uma galinha, acender uma vela, dar um dinheiro, subir uma escada de joelho. Quando o Evangelho diz que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, está dizendo o seguinte: pare com todos os mecanismos de compensação, porque a cruz já resolveu esse problema. O fato de você estar aquém de Deus está resolvido porque Cristo morreu por você. Bom, e agora, o que eu faço? Viva! E o Silas Malafaia? O Silas Malafaia, eu penso que ele é um desses líderes evangélicos que milita pela afirmação da identidade evangélica, da moral evangélica, da doutrina evangélica. Penso que o Silas Malafaia é uma dessas pessoas que trabalha por localizar a igreja evangélica no espaço público da sociedade brasileira. Então ele é do bem? Não, ele não é necessariamente do bem, ele é evangélico. Alguma igreja é dona de Jesus? Nenhuma. Jesus é que é o dono da igreja dele. E só ele sabe quem é a igreja dele. Você está gostando da minha entrevista com o pastor Ed? Não acabou. Pastor Ed, a gente precisa de uma igreja para chegar em Jesus, para falar com Deus, ou a gente pode ter um contato direto? A igreja como fenômeno sociológico, instituição, às vezes ajuda, às vezes atrapalha a peregrinação espiritual. O que está ocorrendo? Por que o movimento evangélico está promovendo as separações? Por que a Igreja Batista da Água Branca incomoda tanto as outras igrejas evangélicas? Olha, que mais que os haters de outras igrejas escrevem? A gente precisa dar um dízimo para a igreja para ter a salvação, ter os pedidos atendidos?